Eu sei. Esse talvez seja um daqueles vídeos que você quase fechou antes mesmo de começar. Mas se você é homem, passou dos 50 e continua varrendo certos assuntos para debaixo do tapete. Eu preciso te dizer. Chegou a hora de encarar. Sim, hoje nós vamos falar de masturbação na velhice. Um tema que assusta, constrange e que, por isso mesmo, vem silenciosamente prejudicando a sua próstata, sua ereção, seu coração e até a sua autoestima. Sabe aquele desconforto na hora de urinar? Aquele jato fraco que interrompe no meio, a sensação de bexiga cheia logo após sair do banheiro. E aquela ereção que antes vinha com naturalidade, mas agora demora, vacila ou simplesmente não aparece mais? Pois é. Tudo isso pode estar ligado a um conjunto de hábitos, ou a falta deles, que você nunca pensou em revisar. E acredite, o modo como você encara sua sexualidade aos 60, 70 ou até 80 anos é um dos pilares da sua saúde. Mas não se preocupe. Aqui, ninguém vai te julgar. Muito pelo contrário. A minha missão é te acolher, te orientar e te lembrar de uma verdade que a sociedade esconde. Prazer, vitalidade e confiança não têm prazo de validade. Você não está velho demais. Você só está mal informado. Durante anos atendendo homens maduros, escutei frases como: Doutora, parece que meu corpo adormeceu. Acho que perdi a capacidade de sentir prazer. Ou ainda, devo estar ficando velho demais para isso. E toda vez que ouço isso, a minha resposta é a mesma. Não é a idade que está tirando tudo isso de você. É o silêncio. É o tabu. É a falta de orientação verdadeira. A masturbação, por exemplo, pode ser uma aliada poderosa na sua saúde, se praticada da forma certa. Pode melhorar a circulação peniana, ajudar a drenar a próstata, liberar hormônios que regulam o sono e o humor. Mas quando feita de forma compulsiva, sem consciência, ou baseada em estímulos artificiais como a pornografia excessiva, pode sim danificar seu sistema de prazer, sua sensibilidade e até afetar seu coração. Não é exagero. A ciência já mostrou que hábitos íntimos mal orientados podem gerar desequilíbrios hormonais, sobrecarga no sistema cardiovascular e até quadros de ansiedade e insônia. E o pior, esses sintomas aparecem devagar, sem alarde. Por isso, muitos homens confundem com coisas da idade. Mas não são. São sinais de alerta. É por isso que eu estou aqui. Para abrir um espaço de conversa que você talvez nunca teve com seu pai, com seus amigos, nem mesmo com seu médico. Um espaço de cuidado, verdade e liberdade. Porque a sua saúde íntima é parte essencial da sua saúde como um todo. E se você ainda deseja viver com energia, dormir bem, ter ereções firmes, autoestima elevada e até melhorar sua disposição física e mental, é preciso começar do começo, quebrar o silêncio. Então, respira fundo. Você está exatamente onde precisa estar. A partir de agora, vamos trilhar juntos esse caminho de conhecimento, sem medo, sem vergonha, com a dignidade que você merece. Porque ser homem aos 60 não é o fim. É o começo de uma nova etapa, mais consciente, mais potente e mais livre do que nunca. Eu sei que pode soar estranho para alguns, mas precisamos falar sem rodeios. Masturbação não é, e nunca foi, coisa só de adolescente. Durante muito tempo, essa ideia foi empurrada goela abaixo da sociedade. Muitos homens cresceram ouvindo que isso era errado, vergonhoso, que deveria ser escondido, abafado. E o resultado? Hoje temos milhares de homens maduros, muitos já com mais de 60, 70 anos, que carregam culpa por algo que é absolutamente natural. Sim, natural. O corpo masculino não perde a capacidade de sentir prazer com o passar do tempo. O que acontece é que, com o envelhecimento, a forma como o corpo responde muda. E o que antes funcionava no automático, agora exige mais cuidado, mais consciência, mais presença. A masturbação é uma função fisiológica, como respirar, comer ou dormir. Ela ativa sistemas hormonais que regulam humor, circulação, sono e até saúde da próstata. A ciência já demonstrou que manter uma vida sexual ativa, mesmo que sem parceiro pode ajudar a reduzir sintomas de hiperplasia prostática benigna, melhorar a vascularização peniana e até diminuir o risco de certos tipos de câncer. Mas aqui está o ponto-chave. Não é o ato em si que causa problema. É o exagero. É a forma, o contexto, o que está por trás do gesto. E é exatamente aí que muitos homens tropeçam.
Por exemplo, a dependência da pornografia como estímulo. O cérebro masculino, com o passar dos anos, perde um pouco da flexibilidade neurológica. Quando exposto a conteúdos intensos, repetitivos e artificiais por muito tempo, ele se dessensibiliza. Em outras palavras, o que antes gerava prazer genuíno, agora exige cada vez mais estímulo para causar o mesmo efeito. Isso cria uma espiral perigosa. Mais estímulo, menos sensibilidade. Mais consumo, menos conexão real. Mais esforço, menos resultado. E outro erro comum: a maneira como muitos se posicionam durante o ato. Sentado no vaso, com o corpo curvado, comprimindo a região pélvica. Parece detalhe bobo, mas essa postura pode prejudicar a circulação, pressionar a próstata e contribuir para sintomas como jato fraco, desconforto na região e até dores lombares. Por isso, eu repito: o problema não é a masturbação. O problema é praticá-la como fuga, como vício, como válvula de escape automática. É transformar algo natural em hábito impulsivo, feito no piloto automático, sem consciência do próprio corpo. O homem maduro precisa aprender a se reconectar com o que sente, com o próprio ritmo, com o próprio toque. Quando feita com equilíbrio, respeito e consciência, a masturbação pode ser uma poderosa ferramenta de bem-estar. Ela libera endorfinas, alivia o estresse, melhora o sono e até fortalece o vínculo com o próprio corpo. E mais importante, ela é um lembrete de que o prazer não tem prazo de validade. Não existe idade para sentir, para viver, para se conhecer. O que existe é um novo jeito de olhar para si mesmo, um novo jeito de cuidar da sua saúde, um novo jeito de ser homem, com mais presença, mais verdade e mais conexão. E é por isso que essa conversa precisa continuar. Eu sempre digo aos meus pacientes: quando a gente tira o preconceito do caminho, sobra espaço para clareza. E é com clareza que a ciência vem, há anos, mostrando algo que muita gente ainda reluta em aceitar. Estudos sérios, revisões sistemáticas, com milhares de participantes, já demonstraram que homens que mantêm uma vida sexual ativa, incluindo a masturbação, apresentam menor risco de desenvolver câncer de próstata. Sim, você ouviu certo. Ejacular com regularidade, principalmente após os 50 anos, está associado a uma redução de até 20% no risco de certos tipos de tumor prostático. Isso acontece porque a ejaculação ajuda a limpar os ductos da próstata, reduzindo o acúmulo de substâncias inflamatórias. Além disso, o ato em si regula hormônios, melhora o sono, libera tensões e ativa o sistema imune. Ou seja, é uma forma natural do corpo se autorregular. Mas aqui entra o alerta que a maioria dos homens ignora. Quando a masturbação vira compulsão, ela deixa de ser saúde e passa a ser veneno, especialmente quando está atrelada ao consumo frequente de pornografia. O cérebro masculino, principalmente na maturidade, passa por mudanças químicas importantes, e quando é bombardeado diariamente por imagens rápidas, intensas e irreais, ele começa a se adaptar da pior forma possível. O sistema de dopamina, responsável por motivação e prazer, se dessensibiliza. A consequência? Aquilo que antes era excitante, agora parece morno. A sensibilidade diminui, o desejo real some, e surge uma espécie de entorpecimento emocional. É aí que muitos homens me dizem: doutora, parece que nada mais me anima. Não tenho vontade, fico ansioso, desanimado, e minhas ereções sumiram. E eu respondo: isso não é falta de virilidade. Isso é uma consequência neurológica de estímulos excessivos e artificiais. O cérebro não foi feito para viver nesse estado de hiperestimulação constante. E o pior: muitos acham que o problema está no corpo, quando na verdade começa na cabeça. A disfunção erétil, nesses casos, não é física. É química. É cerebral. Além disso, o consumo compulsivo de pornografia está diretamente ligado ao aumento da ansiedade, da dificuldade de concentração e até da depressão leve em homens mais velhos. O corpo entra num ciclo de esgotamento, tentando acompanhar algo que nem é real. É por isso que equilíbrio é tudo. E quando eu falo em equilíbrio, não é só na quantidade, mas também na intenção. Você se masturba para aliviar a tensão ou para escapar da realidade? Você se toca com consciência, presença, ou está no piloto automático, anestesiando emoções? Essas perguntas precisam ser feitas,
Porque não se trata apenas de prazer. Se trata de saúde mental, hormonal, emocional e, sim, sexual. O toque com consciência pode ser um ato de autocuidado, mas o excesso, principalmente quando guiado por imagens artificiais e repetitivas, vira autossabotagem. O caminho não está em parar, está em reaprender, em reconectar, em viver essa fase com menos pressa e mais presença. Porque, no fim das contas, o verdadeiro prazer não está na velocidade, mas na profundidade com que você vive cada experiência. Quando o corpo começa a dar sinais, a maioria dos homens tenta ignorar. Passa a culpar a idade, o estresse, a rotina. Mas a verdade é que o corpo não fala à toa. Ele sempre tenta avisar quando algo está em desequilíbrio. E um dos desequilíbrios mais silenciosos, mais perigosos, é o exagero na masturbação. Sim, existe excesso, e ele cobra um preço. Se você é homem, passou dos 50 e tem sentido um cansaço constante, aquela sensação de que sua energia foi drenada, mesmo sem ter feito grandes esforços. Preste atenção, isso pode estar diretamente ligado à forma como você tem vivido sua sexualidade. Outro sinal claro: a ereção já não vem como antes. Fica fraca, instável, ou simplesmente não aparece. Mas o mais preocupante é quando o desejo também some. Quando o toque vira apenas um reflexo, sem emoção, sem presença, sem conexão. É aqui que muitos me procuram e dizem: doutora, parece que eu me apaguei por dentro. E eu entendo, porque esse é exatamente o efeito do exagero. Não só no corpo, mas principalmente no cérebro. A masturbação feita em excesso, especialmente quando motivada por ansiedade ou impulsividade, desregula os neurotransmissores do prazer. O cérebro passa a liberar dopamina em picos cada vez mais altos e frequentes, até que chega um momento em que ele para de reagir. E o que antes dava prazer, agora não gera mais nada. Você também pode notar que está mais irritado, impaciente, com dificuldade de concentração. Isso porque o cérebro, em constante estado de estímulo, começa a se exaurir. É como se entrasse em pane. E aí surgem a ansiedade, o sono leve, a agitação noturna. Tudo ligado a um sistema nervoso sobrecarregado. E tem mais um sinal que quase ninguém fala: a diminuição da sensibilidade. Não só no órgão sexual, mas no corpo todo. O toque perde força, o prazer enfraquece. Isso acontece porque, com o tempo, o cérebro se acostuma a estímulos intensos e rápidos, como os da pornografia, e perde a capacidade de responder a estímulos reais, mais sutis, mais humanos. E talvez o mais grave: a falta de conexão emocional. Muitos homens passam a se isolar, a evitar contato íntimo, a se fechar emocionalmente. A masturbação compulsiva vira uma fuga da realidade, um alívio momentâneo que, aos poucos, vai minando a capacidade de sentir, de se envolver, de viver plenamente. E isso não é fraqueza. Isso é química. Isso é biologia. Quando o prazer é buscado apenas como descarga de tensão, sem consciência, sem cuidado, ele vira dependência. E o corpo, assim como o cérebro, começa a desligar funções que antes estavam ativas, vivas, conectadas. Mas a boa notícia é que esse processo pode ser revertido. Com pequenas mudanças, com novos hábitos, com informação e, principalmente, com compaixão por si mesmo, é possível restaurar o equilíbrio. O seu corpo não te abandonou. Ele só está pedindo socorro do jeito que sabe, com sinais. E agora que você já consegue reconhecê-los, talvez seja o momento de escutar o que ele está tentando te dizer. Agora que você já entendeu que o corpo dá sinais, chegou a hora de olhar com mais cuidado para um órgão que, muitas vezes, só recebe atenção quando já está gritando por socorro: a próstata. Sim, aquela pequena glândula do tamanho de uma noz que fica logo abaixo da bexiga. Discreta, mas essencial. É ela quem produz boa parte do líquido que compõe o sêmen. E ela é extremamente sensível ao seu estilo de vida, especialmente ao estímulo sexual em excesso, sem tempo adequado de recuperação. Pouca gente sabe, mas quando um homem se masturba com muita frequência, principalmente sem descanso entre os dias, sem dar ao corpo tempo de recompor seus sistemas, pode acabar gerando um quadro conhecido como congestão prostática. É uma inflamação silenciosa, que não é infecciosa, mas que provoca um acúmulo de secreções na próstata, como se ela estivesse sendo sobrecarregada de forma repetitiva. E sabe o que isso causa?
Sintomas muito parecidos com os da hiperplasia prostática benigna, aquela condição comum após os 50 anos. Você sente o jato da urina mais fraco, às vezes interrompido. Vai ao banheiro com mais frequência, inclusive durante a madrugada. Sente um desconforto ali na parte baixa da barriga, na região pélvica, e começa a notar uma redução no volume do sêmen, como se estivesse secando aos poucos. E talvez o mais curioso, você faz exames, os médicos dizem que está tudo normal, mas os sintomas continuam. É aí que entra o entendimento mais sutil, mais profundo. Sua próstata pode não estar aumentada, mas sim congestionada, irritada, exausta. E não é só uma questão de número de vezes, é da maneira como se pratica. É quando o estímulo vem com pressa, sem presença, sem intervalo, repetido, mecânico. Quando o prazer vira compulsão, o corpo interpreta como sobrecarga e responde com inflamação. E se você ignora esse quadro por muito tempo, ele pode abrir espaço para infecções recorrentes, dores durante a ejaculação, queda de libido, alterações hormonais e, em casos mais sérios, até quadros de prostatite crônica. Mas veja bem, isso não é para gerar medo, é para gerar consciência. Seu corpo é inteligente, ele quer te proteger, ele só precisa que você o escute. Dar descanso à próstata é tão importante quanto mantê-la ativa. O equilíbrio é o segredo. Como qualquer parte do corpo, ela também precisa de tempo para se recompor, para renovar suas secreções, para manter os tecidos saudáveis e sem irritação. Por isso, se você vem sentindo esses sintomas, observe com carinho a frequência com que tem se masturbado. E mais ainda, observe como tem feito isso. A forma importa, a intenção importa, o cuidado importa. Cuidar da próstata vai muito além de fazer exames anuais. É sobre respeitar os sinais, conhecer os limites e entender que saúde sexual não é só prazer. É presença, é ritmo, é escuta. E talvez seja agora o momento ideal para mudar essa relação com seu próprio corpo. Imagine um motor, forte, robusto, potente, mas que por algum motivo você começa a acelerar sem parar, dia após dia, sem descanso. No início ele responde bem, mas depois de um tempo, começa a falhar, perde força, superaquece, o barulho muda e uma hora, simplesmente, para. É assim que funciona o corpo masculino quando é exposto constantemente a estímulos sexuais excessivos, especialmente através da masturbação repetitiva e do consumo frequente de pornografia. O que era um sistema calibrado para prazer e vitalidade começa a entrar em colapso silencioso. E tudo isso passa por duas substâncias fundamentais, testosterona e dopamina. A testosterona, como você já deve saber, é o hormônio-chave da masculinidade. Ela regula o desejo, a energia, a firmeza da ereção, a motivação e até o humor. Já a dopamina é o neurotransmissor do prazer. É ela quem nos dá a sensação de recompensa, conquista, entusiasmo. E aqui está o problema. Quando você se masturba em excesso, especialmente com pornografia, que oferece estímulos rápidos, intensos e irreais, seu cérebro começa a liberar dopamina em picos cada vez maiores. É como um foguetinho de prazer. Mas esse foguete, quando dispara o tempo todo, esgota o combustível. Com o tempo, o cérebro para de reagir com a mesma intensidade. Os receptores de dopamina começam a se fechar. O prazer se torna mais difícil de alcançar. O desejo diminui. E a motivação também. É o que os especialistas chamam de dessensibilização dopaminérgica. E como se isso não bastasse, esse excesso também interfere na produção de testosterona. O corpo entende que já está recebendo estímulos demais e que não precisa produzir tanta energia reprodutiva. O resultado? Um ciclo perigoso. Menos testosterona, menos desejo, mais estímulo artificial, mais esgotamento. Você começa a se sentir cansado, sem vontade, sem foco. A ereção já não responde como antes. E o mais doloroso, o prazer vai perdendo a alma. Fica mecânico, vazio, automático. E aí eu te pergunto, com carinho, quanto tempo faz que você não sente prazer de verdade? Aquele que nasce da conexão com seu próprio corpo, do toque consciente, da presença. Porque o prazer real não vem da quantidade, vem da qualidade, do ritmo, do respeito com seus próprios limites. Assim como aquele motor que precisa de pausa para não fundir,
O seu corpo também precisa de tempo, de descanso, de equilíbrio. Não é sobre parar tudo, é sobre recalibrar. Dar ao seu corpo a chance de recuperar a sensibilidade natural. Dar ao seu cérebro o tempo necessário para restaurar seus receptores de prazer e permitir que sua testosterona volte a trabalhar a seu favor, não contra você. Seu prazer não morreu. Ele só está soterrado de estímulo artificial demais. E talvez tudo o que ele precise agora seja silêncio, pausa e um novo começo. Depois de tudo o que falamos até aqui, talvez você esteja se perguntando: doutora, então o que é o certo? De quanto em quanto tempo? Qual a frequência ideal? E a minha resposta é sempre a mesma. Não existe um número mágico que sirva para todos os homens, mas existe sim um ponto de equilíbrio, e ele começa pela escuta do próprio corpo. A ciência nos mostra que entre 2 a 4 ejaculações por semana já são suficientes para manter a próstata ativa, desobstruída e saudável. Esse número, claro, inclui tanto relações sexuais quanto a masturbação feita com consciência e presença. Mas mais importante que o número é o propósito. Você está ejaculando porque sente desejo verdadeiro? Porque está conectado com seu corpo? Ou está apenas tentando aliviar ansiedade, insônia, frustração? O prazer, quando nasce do impulso real, do toque consciente, do momento presente, nutre, fortalece, equilibra. Mas quando nasce do tédio, da pressa ou do hábito automático, o que era medicina vira sobrecarga. O segredo está aí, no equilíbrio e no propósito. Seu corpo não é uma máquina. Ele é um sistema sensível, inteligente, que precisa de ritmo. E todo ritmo tem pausas. Há semanas em que você pode se sentir mais disposto, mais conectado e naturalmente desejar mais. E tudo bem. Em outras, o corpo pode pedir recolhimento, silêncio, descanso. E tudo bem também. O problema não é fazer, é não saber por que está fazendo. Homens que reencontram esse equilíbrio relatam mais energia, ereções mais firmes, sono mais profundo, mente mais clara. E sabe por quê? Porque o corpo deixa de viver em estado de fuga e passa a viver em estado de presença, de conexão. E aqui vai um conselho prático. Experimente passar alguns dias sem nenhum estímulo artificial, sem pornografia, sem pressa, sem mecânica. Apenas observe seu corpo. Perceba como ele responde, como muda seu nível de energia. Seu humor, sua clareza mental. Você não precisa se abster de prazer. Pelo contrário, você precisa resgatar o prazer verdadeiro. Aquele que não depende de telas, nem de pressões externas. Aquele que nasce do toque sincero, do desejo espontâneo, do respeito com sua própria história. É assim que se encontra o equilíbrio. Não é cortando, é escolhendo com consciência. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para isso, para um novo tipo de relação com seu corpo, sua saúde e sua sexualidade. Uma relação mais madura, mais livre, mais real. E talvez tudo comece com uma simples decisão: desacelerar. Depois de tantas conversas sinceras, eu quero te apresentar algo que pode, de verdade, mudar completamente a sua relação com o próprio corpo. Masturbação consciente. E não, isso não é um termo esotérico, nem uma moda passageira. É um caminho real, acessível, profundamente masculino. E, acima de tudo, curativo. Masturbação consciente é o oposto do que muitos homens estão acostumados a fazer. Não tem pressa, não tem culpa e, principalmente, não depende de estímulos artificiais como a pornografia. É um reencontro, um momento de escuta. Você se lembra de quando o prazer era simples? Quando seu corpo respondia naturalmente, com vitalidade, com curiosidade? Pois é, esse prazer ainda existe. Ele só está soterrado por anos de repetição, distração e automação. A masturbação consciente é um convite para parar. Respirar. Sentir. Nada de fazer às pressas, escondido, como se estivesse cometendo um erro. Isso não é pecado. Não é fraqueza. É um ato fisiológico, humano, e quando feito com presença, pode se tornar um instrumento poderoso de saúde física e emocional. Veja, quando você se estimula com calma, respeitando o próprio ritmo, sem aquela necessidade urgente de chegar ao clímax a qualquer custo, o corpo entra num estado de equilíbrio. A circulação peniana melhora.
a pressão arterial estabiliza. O sistema nervoso desacelera, e a mente entra num estado de repouso e foco. É quase uma meditação. Muitos dos meus pacientes relatam que, ao mudar a forma como se tocam, começaram a dormir melhor, sentir mais energia no dia a dia, e até recuperar ereções mais espontâneas e firmes. E isso não é mágica, é neurofisiologia. Durante esse tipo de prática, seu cérebro volta a reagir de forma mais natural à dopamina, e a testosterona é utilizada de maneira mais eficiente. Você quebra o ciclo da sobrecarga e reconstrói aos poucos sua conexão interna. E tem mais. Quando você tira a pornografia da equação, tira junto a comparação, o exagero, a artificialidade. Volta a olhar para o próprio corpo como ele é. Aprende a respeitar seu tempo. E assim, resgata a capacidade de sentir prazer com profundidade, e não apenas com intensidade. Não se trata de parar de se masturbar. Trata-se de fazer isso como um cuidado, não como uma fuga. De usar o toque como ponte, e não como válvula de escape. Você pode começar com pequenos passos. Desligue o celular, apague as luzes, respire fundo, coloque atenção no que está sentindo, não só no corpo, mas nas emoções. Se vier culpa, vergonha ou julgamento, apenas observe. Deixe passar. Isso também faz parte da cura. O homem que se toca com respeito se reconstrói por dentro. E essa reconstrução se reflete em tudo. Na ereção, na disposição, na autoestima, na forma como ele se olha no espelho e se apresenta ao mundo. Porque, no fundo, prazer verdadeiro não é pressa, é presença. E talvez seja agora a hora de redescobrir o seu. Até aqui, falamos muito sobre o toque, o desejo, o cérebro, a próstata. Mas existe algo que eu sempre faço questão de lembrar aos meus pacientes. Saúde sexual masculina não acontece por acaso. Ela é construída, dia após dia, com pequenas escolhas. O homem que deseja ter ereções firmes, desejo equilibrado e vitalidade mesmo depois dos 60, precisa entender que o corpo é um sistema interligado e que cada pilar influencia o outro. Não basta cuidar só da parte íntima. É preciso cuidar de tudo. E o primeiro hábito que eu preciso reforçar, e que muitos ainda subestimam, é a hidratação. A forma como você bebe água pode influenciar diretamente sua ereção. Parece exagero? Eu garanto que não é. Seu sangue é composto por mais de 90% de água. E uma ereção, na prática, é um fenômeno hidráulico. Ela depende de pressão, de fluxo, de circulação. Se o seu corpo está desidratado, seu sangue se torna mais espesso, mais lento. Isso reduz a oxigenação, compromete a entrega de nutrientes e dificulta o enchimento das câmaras penianas. E aí vem a queixa. Doutora, sinto desejo, mas o corpo não responde. Pois é. Muitas vezes, o problema começa com um simples copinho de água a menos por dia. Beba água ao acordar, entre as refeições, e evite exageros à noite, para não comprometer o sono. A hidratação certa, no momento certo, pode fazer mais pela sua saúde sexual do que muita gente imagina. Agora vamos falar da alimentação. Existem 2 nutrientes que são verdadeiros aliados da saúde prostática e do desempenho sexual: o licopeno e o zinco. O licopeno é um poderoso antioxidante, encontrado em alimentos como melancia, tomate, goiaba vermelha e pimentão. Ele atua diretamente na redução da inflamação da próstata, melhora a elasticidade dos vasos e protege contra o estresse oxidativo, um dos maiores inimigos da ereção. Já o zinco é essencial para a produção de testosterona, a manutenção da libido e a qualidade do sêmen. E está presente em alimentos simples como sementes de abóbora, castanha do Pará, carne vermelha magra e ovos. Uma dieta rica nesses nutrientes é um investimento direto na sua potência, no seu vigor e na sua saúde como um todo. E claro, dormir bem. O sono profundo é o momento em que o corpo masculino faz sua manutenção interna. É ali que os hormônios se reorganizam, os tecidos se reparam e os vasos se regeneram. Homens que dormem mal acordam cansados e com o desejo comprometido. Acordar com ereção matinal é um sinal de saúde, e ela só vem se o corpo estiver recuperado. Portanto, cuide do seu sono como você cuida do seu trabalho, com prioridade. E por último, mas não menos importante, movimente-se. O sedentarismo é um veneno lento. Ele diminui a circulação, reduz a testosterona, favorece o acúmulo de gordura abdominal, que por sua vez aumenta o estrogênio e prejudica o desejo sexual. Não precisa correr maratona.
mas precisa caminhar, alongar, respirar, sentir o corpo vivo. Homem parado, adoece por dentro. Por isso, se você quer ereções fortes, desejo equilibrado, próstata saudável e autoestima lá em cima, comece pelos cuidados simples. Eles são a base. Porque prazer, depois dos 60, não é sorte. É resultado. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer. De verdade. Falar de prazer masculino com profundidade, sem tabus, sem piadas, sem vergonha, ainda é raro, mas é necessário. E é corajoso da sua parte estar aqui, ouvindo, refletindo e, quem sabe, começando uma nova forma de se cuidar. E eu quero deixar algo muito claro. Masturbar-se não é errado. Nunca foi. O problema começa quando esse gesto íntimo e natural vira um escape automático, um substituto para o toque real, para o carinho, para o descanso, para o silêncio que o corpo precisa. O prazer, o verdadeiro prazer, deve renovar, não esgotar. Ele deve te deixar mais vivo, mais leve, mais inteiro. Não cansado, nem culpado, nem vazio. E para isso, você precisa cuidar dos bastidores, da sua próstata, da sua mente, da sua autoestima. Essas três forças trabalham juntas. E são elas que sustentam sua virilidade, sua disposição, sua capacidade de sentir desejo aos 60, aos 70 e além. Você não está ficando velho demais. Está ficando mais consciente. E isso muda tudo. Homem que aprende a se tocar com respeito, a se alimentar com propósito, a descansar com qualidade e a se movimentar com regularidade. Reencontra a energia que achava ter perdido. E mais que isso, reencontra o prazer de estar no próprio corpo. De se olhar no espelho e dizer: ainda estou aqui. Então, antes de encerrar, eu quero te fazer um convite. Quantas vezes por semana você acredita que seria saudável para o seu corpo ejacular, com equilíbrio, consciência e vitalidade? Escreve aqui nos comentários. Não precisa ter vergonha. Esse espaço é seguro, é humano, é seu. A sua resposta pode inspirar outros homens a refletirem também, a saírem do silêncio, a se permitirem. Porque, no fim das contas, a saúde sexual masculina não é só sobre sexo, é sobre vida, é sobre presença, é sobre dignidade, e você merece tudo isso.